Boa tarde pela nossa TV Vila Imperial, ao vivo, nosso programa Vitrine, agradecendo a sua audiência nesta quarta-feira, pontualmente às 1h25 da tarde. Comigo em nossos estúdios, Sérgio Taldo, consultor em outro peixe, está conosco porque Sérgio vai estar na Semana Acadêmica do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, né? Exatamente. Que ocorre na primeira semana de maio. A sua palestra acontece na terça, dia 8. Terça-feira, dia 8 de maio. Isso. E o Sérgio, você vai falar sobre, vamos retomar a questão pertinente, tão pertinente, que é a questão da liquidez, Isso. mundo moderno. E aí, rapidamente pincelando, né, o que Zygmunt Bauman, né, um sociólogo polonês, né, já no alto dos seus 86 anos, traz ou integra-se com esse movimento que são as redes sociais, essas transformações que a tecnologia de informação está trazendo para as nossas vidas. Bom, boa tarde, cara telespectador. Estamos aqui de novo nessa tarde, né? Junto com a Kátia aqui no programa. E estamos trazendo uma atualização do tema que nós já fizemos em termos de palestra, né? No Café Digital, no dia 18 de janeiro, né? Como a internet pode mudar o mundo líquido moderno. O que é ser líquido atualmente? Ser líquido é ser volátil, né? A coisa hoje daqui a pouco não é mais. Quando você pensa que ela está em seu poder, já não está mais também. Então, o Zygmunt Bauman traz para nós o tema da modernidade líquida no mundo líquido moderno. Por quê? A interface que temos diariamente com o computador, com o celular, com o tablet que está aqui na minha mão nesse exato momento, com a própria internet, as redes sociais, isso tudo é muito rápido e gera em nós uma coisa chamada medo, gera em nós uma coisa chamada expectativa. Algo que a gente não consegue captar. É uma incerteza. Eu acho que não é sólido. Ele fala de uma precariedade e de uma incerteza para todos nós, né? Porque uma percepção minha, uma angústia minha, né? Angústia. Exatamente. Angústia. A sensação, até mesmo no Vida Líquida do Bauman, ele fala, tem um momento em que ele diz isso, aquele sentimento, aquele medo de que você vai tirar uma soneca e que você não pode tirar essa soneca, no sentido de que você vai dar um descanso, porque se você se perde, porque as coisas estão tão rápidas, tão aceleradas e tão voláteis, né? Então, eu acho que é como se as produções, sejam elas culturais, intelectuais, elas não chegam nem a se solidificar, a se consolidar, elas, né, se esvaem. Exatamente. Então, por exemplo, temas que não eram pertinentes à nossa vida: Twitter, iPod, iPad, Facebook, sexo virtual, celebridades, moda, cartões de crédito cada vez mais, indústria cosmética, né, isso tudo via internet, remédios, crise na educação, filmes, baixar filmes da internet. Antigamente nós iríamos pegar a nossa fita VHS, migramos para o DVD, agora se baixa filmes na internet, músicas, livros, né? Temos vários e-books aqui dentro que você pode ler a qualquer momento. A gente tem a ideia do livro, né? Físico, papel, né? Você pode ler o e-book, né? Barack Obama e a campanha presidencial agora está próxima à reeleição, né? Vai usar a questão de novo toda a questão das mídias sociais, a questão da internet, o site, né? Houve quem dissesse que a estratégia dele foi, basicamente, trabalhou muito com a questão isso, e eu andei lendo recentemente que parece que politicamente, historicamente e até, não sei, economicamente, ele está praticamente eleito, né? Parece que a história o reelege, tá? É uma matéria que eu ainda não li totalmente, tá? Mas em linhas gerais está quase que reeleito, né? Olha que coisa interessante, né? É uma matéria que eu ainda não li totalmente. Não li totalmente, quer dizer, porque você não consegue. Você coloca lá no Evernote, o Evernote é um aplicativo de tablet, você vai ler talvez à noite, ou talvez amanhã, ou amanhã à tarde. Você lê. Tá? É uma lista enorme. Você está com uma lista grande, né? De prioridades que você tem que ler, ou que você tem que estudar, ou vídeos que você tem que ver, ou tarefas que você tem que realizar. Então, isso é o mundo líquido. E nós somos sólidos. A nossa estrutura física é sólida, né? Então, veja bem, telefones celulares, né? Proliferação de doenças nervosas, ALER, né? A questão de problemas cerebrais, a questão de problemas de coluna em função de você estar muito sentado no computador e não fazer exercício físico, obesidade, né? O mundo está obeso, solidão, as pessoas tendem a ficar cada vez mais sós. E o Bauman nos alerta aqui para que a gente não atenda a esse canto da sereia,
para que a gente não aceite tanto o apelo à individualização. Porque o que acontece? Você tem um tablet, ou você tem um smartphone, ou você tem um computador, um notebook conectado à internet, você é Deus. E na realidade não é. Você precisa de quem está ao lado de lá, você precisa dos seus amigos, das suas pessoas, dos seus relacionamentos, das empresas para as quais você trabalha, e você se considera como um Deus único. Então ele diz, não aceite o canto da sereia. Mas o que acontece hoje? A gente vê cada vez mais uma informatização, um tempo permanente de pessoas conectadas, que aí vem o nome cibridismo, em que você está praticamente conectado, desconectado, conectado, desconectado. Esse tablet aqui, eu estou com ele aqui teoricamente offline, mas ele está conectado 24 horas por dia. Então isso seria um ser híbrido. Só que nós precisamos dormir, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos relacionar, temos necessidade de afeto, de carinho, o nosso trabalho foi bem realizado, tivemos um bom ganho financeiro, não tivemos um bom ganho financeiro, como é que está a nossa situação em família, como é que está a sua casa, o telhado caiu, a gasolina do carro acabou. Então, tipo assim, essas coisas tendem a ficar um pouco de lado em função da atenção excessiva ou quase que 100%, 24 horas por dia, no mundo conectado. Eu vou jogar uma questão para os nossos telespectadores. Vou pedir para o Ronaldo que coloque o nosso e-mail, vitrinepetrópolis@gmail.com. Então nós vamos começar aqui uma grande discussão. Por favor, não deixe de mandar o seu e-mail. Como você se sente quando você fica sem acessar o seu computador, sem acessar a internet, sem acessar, seja o Facebook, seja a sua rede social de preferência ou o seu e-mail. Você consegue ficar 24 horas ou 48 horas sem acessar? Como você se sente quando você não tem condições de se conectar? Vamos começar a fazer uma pesquisa, vamos ver a sua resposta, trazer para uma grande discussão. Porque a proposta do programa também é essa. Vamos parar, pensar e repensar. Eu, por exemplo, eu tenho uma angústia, né? Eu ficar 24 horas desconectada é uma sensação não apenas de não estar vinculada com as pessoas, não estar ligada ao mundo, mas um sentimento de descumprimento das minhas tarefas, de uma incapacidade, de uma incompetência. Por quê? Porque eu não respondi e-mail a tempo, eu não sei do que está acontecendo, porque se nós pararmos para pensar, quase que acho que 80% das nossas tarefas profissionais, elas são resolvidas por e-mail. Todas resolvidas pelo computador. Todas resolvidas pelo computador. Então, é uma história um pouco longa, né, para o nosso programa aqui, que a gente poderia entrar nesse caminho, mas a gente não vai exatamente hoje fazer isso, né? Mas eu vou dar uma pequena pincelada aqui. Essa minha apresentação que eu estou olhando aqui no tablet nesse exato momento, que foi motivo do nosso Café Digital em janeiro, nós vamos novamente trabalhar. Isso, no dia 8 de maio. Ela está disponível no meu canal do SlideShare, no meu canal de apresentações, que é o seguinte, slideshare.net/Sérgio Costa Taldo. Repetindo, slideshare.net/Sérgio Costa Taldo. Como a internet pode mudar o mundo líquido moderno. Tudo isso aqui, obviamente eu não vou conseguir falar tudo aqui, ela está disponível. Quem tiver interesse pode fazer o download e ver mais tarde e entrar em contato conosco. Mas aí, por exemplo... Pois é. Aí, por exemplo, nós temos aqui um livro especialmente dedicado à modernidade líquida. Porque, na realidade, esse mundo moderno não é tão moderno. Esse mundo moderno, ele é o mundo utilizando os meios tecnológicos, a internet e a eletrônica, né? E os aparelhos celulares, os tablets, né? Na realidade, o que existe? Um ser humano de um lado e um ser humano do outro se comunicando e trocando informações e buscando conhecimento. Então, nós temos, por um lado, a busca, que foi assunto de uma de nossas entrevistas anteriores, falando exaustivamente sobre o Google. E, inclusive, recebi vários e-mails, né, sobre o Google, fiz contato com as pessoas e respondi. Primeiro, de um lado, um grande player chamado Google com a busca. Então, você busca alguma coisa no Google. Por um outro lado, um grande player, que é o Facebook, que é o líder das redes sociais. Né? Até mais uma entrevista que não lemos toda, né, que eu comentei com a Kátia antes do início do programa, que o Facebook, pela primeira vez, passou em nível de audiência, né, em nível de acesso, em nível de pessoas conectadas, o próprio Google, por 2 dias seguidos. Essa matéria eu li hoje, também está no meu Evernote para terminar de ler totalmente, ou divulgar, ou passar a redes sociais, ou imprimir o texto, ou ir pesquisar depois. Então, isso é um mundo líquido.
eu não poderia ter feito isso, senão não estaria aqui agora. Então, olha só, então, essa angústia, eu tenho essa matéria para ler. Eu tenho esse vídeo para assistir. Sabemos tudo pela metade, é isso? Você acaba não sabendo tudo de 100%, tudo. 100%. Porém, é necessário uma especialização. Então, ele mostra aqui, com alguns livros, no slide número 3, por exemplo, modernidade e ambivalência. Então, na realidade, você tem a modernidade, mas é um ser ambivalente. Você nunca é um ser completo, total, né? Modernidade e holocausto. A civilização caminhando nesse sentido tende a um holocausto. Existe um livro chamado A Corporação, a busca patológica pelo poder. A Corporação, a busca patológica pelo poder. De quem? Então, é um senhor, né? Eu não me lembro o autor quem é, tá? É um livro de capa vermelha, tem um cidadão de maleta, de maletinha, mas com um rabozinho assim de diabo, né? De demônio, e um tridente na mão. E uma pastinha, né, simbolizando lá a sua pastinha de trabalho. Então, tipo assim, a corporação cada vez mais levando o mundo a um holocausto. Então, tipo assim, as empresas querem cada vez ganhar mais, né? Mas comentamos essa questão do Google num café digital, numa entrevista anterior aqui, sobre até que ponto o Google, como empresa também, torna-se ética. Porque é uma empresa e precisa de lucro, né? Em Busca da Política, é um livro que o Bauman também nos mostra aqui, como trabalhar a questão da política no mundo líquido moderno, né? A Arte da Vida, né? Existe esse aqui que é a base, né? 44 cartas do mundo líquido moderno, que também foi tema de uma palestra nossa, num café digital, também disponível no SlideShare, né? Ele coloca aqui as 44 cartas. Sociedade Individualizada. E tem aliás, dois, que são muito interessantes e as pessoas realmente entram em contato conosco para perguntar. Medo líquido e amor líquido. Então, como fica a questão do amor e como fica a questão, né, do próprio medo no mundo líquido moderno? Então, o Bauman, ele define aqui da seguinte maneira. No mundo líquido moderno, em que padecemos de um excesso de informações, como filtrar as notícias que são realmente importantes e que são tão úteis para nós, daquele lixo que é verdadeiramente inútil. Então nós temos muitas informações, como é que nós vamos filtrar essas informações com aquele lixo que não interessa? Inclusive aqui, eu até vou aproveitar e pedir licença, porque tem aqui no Vida Líquida do Bauman, eu acho assim, num momento muito feliz dele. Em suma, a vida líquida é uma vida precária, vivida em condições de incerteza constante. As preocupações mais intensas e obstinadas que assombram esse tipo de vida são os temores de ser pego tirando uma soneca, eu falei com você. Exatamente, não conseguir acompanhar a rapidez dos eventos, ficar para trás, deixar passar as datas de vencimento, ficar sobrecarregado de bens agora indesejáveis, perder o momento que pede mudança e mudar de rumo antes de tomar um caminho sem volta. A vida líquida é uma sucessão de reinícios e por isso mesmo é que os finais rápidos e indolores, sem os quais reiniciar seria inimaginável, tendem a ser momentos mais desafiadores e as dores de cabeça mais inquietantes. Entre as artes da vida líquido moderna e as habilidades necessárias para praticá-las, livrar-se das coisas tem prioridade sobre adquiri-las. É pesado, né? É forte. O que acontece? A gente não está nem fazendo apologia à não informatização, à não internet, à desconexão total, mas também à não conexão total. Então, cada um de nós tem que descobrir o caminho do meio. É um grande segredo, né? Eu vou daqui a pouco comentar com vocês um fato que ocorreu comigo de algumas semanas para cá. Veja só, então padecemos desse excesso de informações, não é isso? A aflição do homem no mundo líquido moderno é o quê? Um indivíduo em busca da sua identidade. Então fica muito difícil para cada um de nós saber quem somos realmente. Porque a nossa mente, ela é plástica, ela é elástica, cada vez mais ela se expande. A gente está em tantos lugares, em tantas redes, em tantos fóruns, em tantos e-mails, em tantas reuniões, em tantas discussões, afinal de contas, quem sou eu? Então é a pergunta que cada um de nós faz, independente da religião, independente da filosofia que segue de vida, ou independente do modelo científico, né, que é estruturado. Quem é você? Então, se nós tivermos uma certa dificuldade em entendermos quem somos nós, é muito difícil a gente se organizar no mundo líquido moderno, porque a tendência é o canto da sereia, entra nessa rede social. Mas por quê? Então, o modelo de questionamento. Por que estou lá? Por que eu estarei nessa rede social?
eu vou postar essa matéria no Facebook. Por que eu estou postando? Não, tem que postar porque todos postam. Por que eu tenho que compartilhar? Porque você tem que ter estatística, porque você tem que ter clout. Aí as pessoas te recomendam. O Clout é um site também na internet, clout.com. Eu até mandei convite para várias pessoas do Brasil, do mundo inteiro nessa semana. Esse é novo, né? Chama-se Clout. Ele mede a sua influência social em termos do que você compartilha e do que as pessoas compartilham e dizem a seu respeito. Então, por exemplo, as pessoas te dão influência. Então, eles te dão, em vez de botar o curtir, o curtir, ou o mais um do Google, né? O mais um do Google Plus, você ganha um K mais. Então, você ganhou mais K influência. Então, quanto mais K influência você tiver, mais influente você é na rede. Então, aí eu te pergunto, influência para quê? Para quê? Daquilo que você publica, daquilo que você escreve, daquilo que você coloca. Mas qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Né? Você está dentro de uma empresa, numa campanha de e-mail marketing, tentando atingir um grupo X de clientes? Você está com o seu blog na internet, você quer que o seu blog tenha mais visitantes? Você quer que a sua página na internet tenha mais clientes que cliquem e comprem o seu produto? Então, qual é o objetivo? Então, a grande dificuldade no mundo líquido moderno é a gente saber a nossa identidade como pessoa física, como pessoa jurídica e empresa e saber até onde nós vamos. A gente vê muitas empresas abrindo as suas portas em 6 meses, no máximo um período de 1 ano, fechando as suas portas, porque não tem uma estrutura física no mundo moderno, real, e querem levar para o mundo virtual a compra ou o comércio eletrônico, ou botar os seus produtos empacotados naquela loja de comércio eletrônico pré-fabricada. E qual é a estrutura que você tem de entrega? Quando um cliente te ligar, você vai dar atendimento VIP, né? Você vai fazer igual várias empresas que tem pelo mundo afora, o case da Amazon.com, né? A própria Netshoes, né? E tantas outras, a Starbucks, né? Que, né, fabrica, mostra e é um branding em termos de café, é uma representação real daquilo que vende. Então, tipo assim, você quer montar seu negócio, mas como? Não, daqui a pouco nós vamos fazer. Então, não existe mais essa era do daqui a pouco, né? Ou você entra ou você não entra. E aí ele mostra aqui no final o seguinte: se nós fecharmos as portas, né, e não resistirmos a essa sociedade de consumidores, se nós nos fecharmos no nosso individualismo imposto, só nos cabe nos preparar para a nossa própria biodegradação e reciclagem, porque a gente não vai servir mais. Então isso também é uma das minhas preocupações, aliás, que todos deveriam ter, não só como pessoa física ou empresa. Como você estará daqui a 6 meses? Como você estará daqui a 1 ano? Né? Será que você tem realmente capacidade ou gás, ou interesse, ou estudo suficiente, ou prática para estar, né, bem trabalhado no mundo líquido moderno daqui a 1 ano? Deixa eu fazer uma pergunta. Né? Você disse que ia falar então case... Você vira reciclagem. O case, na realidade, sou eu mesmo. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalo. Você faz agora, vamos falar no próximo bloco. É rápido. Rápido? Então é rápido. Eu me ausentei por mais ou menos umas 3 semanas, né, das redes sociais e não tenho postado muito. Por quê? Eu tive alguns problemas familiares e pessoais. Vocês não têm ideia do número de pessoas que me procuram e às vezes eu não posso nem responder, porque eu estou atendendo a um detalhe particular na minha vida, porque eu não estou postando e o seu blog não tem matérias. Então você veja, você tem ansiedade porque você não entra na rede. Quando você se ausenta por uma questão pessoal ou você falece, não existe mais e não tem um sucessor para seguir o teu negócio, o seu blog, o seu site ou aquilo que você tem com clout, as pessoas ficam famintas. Então isso também é uma questão do mundo líquido moderno do Zygmunt Bauman, que ele nos mostra aqui como saber trabalhar isso. Então, nem ao excesso, nem à falta. Você tem que ter o caminho do meio. Para tudo, né? Para tudo. Vamos para um pequeno intervalo. Ótimo. Daqui a pouquinho nós já voltamos.